nosso trabalho envolve o estudo do capítulo 9. Nós já trabalhamos bastante alguns componentes que tocam esse princípio a partir do versículo 1. E chegamos a trabalhar de forma mais intensa os componentes que falam até o versículo 5. Porque nós temos feito um movimento de vai e volta, então a parte ficou um pouco dinâmico. Então nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu estabeleço o meu conceito convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de redes, e de todo o animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu conceito, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do conceito que põe entre mim e vós, e toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do conceito entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então, me lembrarei do meu conceito que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente e toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então, eu parei nos 5, né, partidos, dos 6 até o 15. Dos 6 ao 15. Nesse trecho, nós temos uma série de componentes que, de alguma forma, foram abordados em outros momentos a partir de alguns aspectos interessantes. No versículo 6, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Esse versículo fala de uma dinâmica. E nós poderíamos desater a uma colocação implícita na lei de causa e efeito, definindo a lei de retorno. Lei de retorno, componente de ordem da vida, definindo que aquilo que nós semeamos, naturalmente nós vamos colher. Sementeira livre, colheita obrigatória. E definindo que isso acontece a partir de uma lei de semelhança. Vejam bem, o homem conforme a sua imagem. Então, essa lei de semelhança que conforme fala de uma condição conforme a imagem de Deus, né? Conforme a imagem de Deus. Dentro dessa imagem de Deus, nós estabelecemos que se existe uma grande lei regendo a dinâmica externa do universo, existe essa mesma lei interna gerenciando toda a ordem da vida do indivíduo. Então, se existe uma lei de causa e efeito no macro, existe também na intimidade do ser humano enquanto imagem de Deus, algo importantíssimo a ser identificado. Definindo que na intimidade do ser existe o grande tribunal da consciência, onde as leis estão escritas na consciência do ser.
livro de Espírito, que é do 621. Então, é uma consciência do Jesus que nós definimos a lei do retorno, e não algo externo que caracterizará uma resposta para os nossos atos. E nós temos tido a oportunidade de estudar a partir do livro dos Espíritos, que muitas vezes nós atropelamos a interpretação daquilo que nos é ensinado e ajustamos os conceitos na nossa visão alternada, tentarmos dilatar ou ampliar a nossa percepção. Nós reduzimos a verdade ao nosso ângulo de visão, quando o contrário seria motivo. Nós deveríamos dilatar a nossa percepção. Nós queremos reduzir a dinâmica da vida àqueles pontos acanhados da nossa capacidade de vida. E isso seria algo que nos aprisionaria a uma faixa estreita de vida, uma faixa super estreita de vida. Ao passo que a proposta da evolução é a ampliação. Nós temos que dilatar os nossos horizontes, percebendo cada vez ângulos novos, tentando apropriar a partir de referências externas, referências da própria natureza, componentes que possam ser aplicados à nossa própria vida. Por que a prática é tão difícil? A teoria, a gente sabe disso, a teoria há sociedade, mas na prática a vida da gente é uma repetição interna, é uma monotonia, uma rotina sufocante, massacrante, que a gente não, eu penso nisso todo dia, 24 horas por dia, eu não consigo fazer com que a minha vida seja uma terça-feira, quarta, todo dia segunda-feira. Então, gente, ó, eu vou deixar para poder contar a fábula mais pra frente. Mas já que começou assim, então já vou começar com a fábula. Tá bom? A fábula do dia é interessante, né? Como que o trabalho nós temos que estar abertos mesmo. Aí está, para poder sair da terça-feira, da quarta, sai da segunda, todo dia segunda-feira. Segunda, né? Então, o que acontece? Até a gente perceber. Até ontem, vamos colocar assim. Gente, mas o que vai ser na nossa reunião amanhã? Pode contar aquele branco? Aquele branco? O que vai ser na nossa reunião? Aí hoje de manhã, embora de manhã. Não é possível, não tem condição de ir para uma reunião assim com total sem saber o que nós precisamos. Aí peguei nosso aqui de novo. Peguei de novo. Em todos os títulos, falei, qual que é o do dia? Né? Aí a resposta veio assim: o carvalho e o caniço. O carvalho e o caniço. Um carvalho de bom coração, nós já somos de bom coração, porém superficial em seu julgamento, uma vez que acreditava na superioridade da aparência e desconhecia os valores verdadeiros ocultos na essência, olhando a fragilidade do caniço e dele se compadecendo, assim falou: a natureza foi injusta com você. Frágil como é, um passarinho é uma carga pesada para as pessoas. E o mais fraco dos ventos o obriga a inclinar-se e a vergar a fronte. Ainda se tivesse nascido à sombra de minha ramagem, em fosse mais alto, eu poderia servir de escudo para você e proteger das tempestades que o ameaçam. Devo acrescentar que eu admiro pela maneira como aceita, sem reclamar, a sua pequenez e a sua debilidade. O caniço agradeceu a compaixão e a bondade do carvalho e replicou: não se preocupe com a minha suposta fragilidade. Você se engana com ela. Por trás dessa aparência delicada
existe em essência uma força que me está a ser forte e autossuficiente. Eu sou flexível. Eu sou flexível. Eu sou flexível. Mensagem do dia. Eu sou flexível. Eu me culpo se preciso for. Mas eu quero. Na verdade, os ventos são mais perigosos para você do que para mim. Não terminou de proferir essas palavras no final do horizonte, forma-se um terrível vendaval que é furioso e implacável, fustiga tudo que lhe aparece pela frente. E o carvalho e o caniço são alvos de seus açudes. A árvore enfrenta o vento forte e tenta a todo custo manter-se de pé. A cana dobra e inclinações. O forte que se julgava alto como as montanhas de Cáucaso, incapaz de suportar os violentos temporais, não resiste. E o vento fica mais violento e arranca aquele cuja cabeça era vizinha do céu e cujos pés tocavam o império do céu. Eu pensei que quando veio essa missão para nós, que qual seria o caminho para poder inserir a proposta da fábrica, criando caminhos gente. O que é que a espiritualidade está reservando para nós nesse sentido? Aí lendo o texto, eu falei, porque Deus falou que não ia ser mais pela água, não foi isso? Falou que não ia ser mais pelo dilúvio, ou seja, não existe uma única forma de trabalhar a reformulação da história da humanidade. Eu posso ser criativo. Foi a ideia que me veio. Eu posso ser criativo, não precisa ser só dilúvio, não precisa ser só água destruidora. Pode ser uma outra forma. Então, definindo que o Criador encontra uma série de possibilidades, muitas delas nós até desconhecemos, como componentes de aprendizagem para a nossa evolução. Ou seja, não existe mesmice na proposta divina para o crescimento. Tá? Então, quer dizer, hábito é conquista. Mas aquilo que é hábito não significa uma única possibilidade de ter nenhum único caminho. E quando nós ficamos fechados no hábito, o que acontece? Fechamento, gente. Eu nasci assim, vou morrer assim, não? Vou ficar sempre na segunda-feira. Essa tendência é o que nos assegura aquela estabilidade. E aqui nós poderíamos colocar uma série de elementos importantíssimos. Não vou fazer porque vai que não dá certo. Tá? E se não der certo? Como é que fica a lei de retorno? Nós podemos apenas trabalhar nisso. Se eu errar, como é que vai ser? Mas o que é o erro para nós? O que é o erro? Experiência didática. A soma dos erros equivale a quê? Experiência. Mais que vai ter. Equivale a quantas vezes que a criança precisou cair para aprender a caminhar? Certo? Então, nesse movimento, tá? É que nós estabelecemos uma possibilidade de conhecer o novo e encarar novas possibilidades. Quando eu estou prisioneiro na minha condição, vejam bem, qual foi a postura do carvalho? O carvalho estava feliz com os próprios? E vejam bem, o final, o forte que se julgava alto como as montanhas do Cáucaso e capaz de suportar os violentos temporais não resiste. E o vento fica mais violento e arranca aquele cuja cabeça era vizinha do céu e cujos pés tocavam no império dos mortos. Olha só, gente. O que é isso? O carvalho. O império dos mortos. A raiz está lá, tá? Você tá? E está aqui o céu, né? Marcava tudo, não marcava? Quero terra. Acreditando o seguinte, não, eu estou aqui, ó, em cima de sal o tempo todo, né?
conseguindo fazer dentro daquela linha de proposta e consigo ir dentro disso, mas dentro de um padrão de rigidez. Uma rigidez. Então a rigidez muitas vezes tem sido o nosso componente de aprisionamento. Nós que estamos fixados naquela posição sem abrir espaço para possibilidades novas. E fica muito difícil ver saída para nós. O medo é um componente? Com certeza, o medo do novo, o medo do desconhecido, o medo de errar, o medo de sofrer, o medo de viver. E aqui nós poderíamos colocar, você lembra quando a gente estudava aqui os 4 passos da iniciação? Então, saber querer. Nós não sabemos, você falou, você cansado de saber qual que é o caminho, né? Você quer? De fato? De fato. Então nós temos ele, né? O querer pode ser assim, um querer do flexível. Não, um querer um querer bem particular, com uma força bem própria. Uns querem mais, uns querem menos. Mas o fato de nós estarmos aqui denuncia que nós não queremos. Podemos querer muito ou querer pouco, mas querer nós não queremos, né? Agora eu ousar. Esse aqui. Hã? Esse aqui é o problema. O ousar já seria aquele passo. Quando nós lançamos ao novo, quer dizer, não precisa ser mais com água. Tá? Quando da ocasião passada, a gente sofreu, não chega. Tá? A proposta era essa. Por que tem que ser nesse mesmo componente? Sendo que a proposta é de evolução consciente. E até perceber, gente, eu achei que era o melhor por aqui. E depois eu assim, não era. Ter coragem de pensar, não era o melhor. Eu até imaginei que fosse, a princípio. Tá? Então isso é o se curvar do caniço, tá? Vem o vento forte, o vendaval furioso, implacável, te fustiga. E aí vem aquela possibilidade de realmente resistir ou realmente inclinar. Existem momentos na vida que nós precisamos inclinar, porque não tem outra saída. Mas se a gente quiser, não vou rebater. Eu vou assim, meu pensamento, o que eu falo, assim embaixo, não é assim que a gente fala? Tem um tanto de coisa que retrata a rigidez. Falei uma vez só. Meu pai tinha uma frase, ele falava assim, me chupo. Quando ele falava me chupo, me O meu falava, no meu natural não dá pra isso. Quando ele falava assim, eu dizia que era me chupo. Então nós temos uma série de componentes que retratam o quê? O nosso padrão de conceitos e a nossa inflexibilidade. Tá certo? Então, dentro do nosso desafio atual, qual seria a nossa posição em termos do automatismo que sustenta padrões repetitivos? Tá? Porque nós estamos aqui com um projeto, que é um projeto evolucional. Na verdade, evoluir, vejam bem, qual que é a colocação? Evoluir não significa simplesmente trabalhar uma precipitação de comportamento, mas sim uma conquista que é gradativa. Nós estamos num movimento de aperfeiçoamento. Nós estamos aperfeiçoando-nos. Buscando, é bem gerúndio, bem movimento, né? Bem nesse movimento contínuo, passo a passo, impossível. E por isso que a proposta é sempre vai estar, né? Vai chegar e volta. Vai, volta. Porque temos essa necessidade de retomar até trabalhar onde foi que nós repetimos o mesmo padrão. Olha, toda vez que isso é comunismo, nós temos uma evangelização hoje é sinceridade, né? O que
que a gente pensa que é sinceridade? Autenticidade. Verdade, né? Autenticidade, verdade, tá? A gente fala desse jeito. Aí teve as professores, algumas culturas têm isso de forma muito direta, muito objetiva, né? E são sinceros mesmo. Mas uma sinceridade corta, né? Isso é, meu vestido tá bonito? Tá horroroso. Você vai ter coragem de sair assim? É mais ou menos assim, né? E na verdade a pessoa está ali. Você está relativo. Então a sinceridade também passa. Tem uma série de outros componentes, eles passam por essa questão. Qual é o meu conceito sobre essa palavra? Aí você tem que responder para você. O que é disciplina para você? Decide, pessoal. Colocando. Disciplina para mim é acordar na mesma hora, tá? Fazer a ginástica que eu me propus. Todos os dias pela manhã levantar e escovar meus dentes, arrumar minha cama, tá certo? Posso colocar. Então disciplina para mim seria o quê? Seria trabalho operacional. Tem gente que vê disciplina dessa forma? Outras pessoas dizem, disciplina para mim não é nada disso. Disciplina para mim é disciplina mental. Tá? Então, antes, nós temos que responder o que é disciplina para mim. Tá? A partir desse conceito, tem uma técnica, né, de autoconhecimento aqui. Então, a partir desse conceito, eu posso até buscar o que o dicionário fala que é disciplina. Porque muitas vezes nós vamos nos surpreender. Porque aquilo que nós achamos, ou aquele conceito que nós atribuímos àquela palavra, nem sempre corresponde à visão geral. Tá? A visão geral. Já é um primeiro passo. É você, gente, eu nem pensava que sinceridade era isso, tá? Ou eu nem pensava que disciplina pudesse abarcar esses aspectos que precisamos. Então, para você, o que é disciplina? É só chamar. Aí, mais disso, eles falam tanto disciplina, porque às vezes são... às vezes alguém faz alguma outra coisa, da casa, para fazer a prova de disciplina. Então, você é correto? Para mim, então, o seu marido, o que é? Então para você é o correto, né? Para você é o correto. Então, ele não fazer o que se propôs, não é isso? Ou mudar a sequência? Você lavar as coisas, aí para casa, você deixa ali, e a sua a porta disciplina. Você vai fazer uma coisa lá fora da sua casa, assim, seria mais ou menos aquela passagem de mágica na vida, né? Não está grande. Gente, olha só. Então, vamos pegar aqui só um sentido. Que esse exemplo acaba sendo um exemplo de muitas pessoas que falam diferente, né? Então, na verdade, falta de disciplina é não lavar louça. Você gosta de lavar louça? Você não gosta de lavar louça. Aí você pegou o primeiro elemento, tá? Não gosta. Só isso. Não gosto de lavar louça. Então, aquilo que eu não gosto de fazer, eu deixo para fazer depois, quando não tem mais jeito. Esse é o meu roteiro de vida, certo? Isso é disciplina ou é eleição de prioridade? Você está percebendo? Como a questão é totalmente particular. Então, eu quando não gosto, eu faço primeiro para ficar ali. Tá? Então, você deixa eu fazer por último. Tá? Aí eu falo, nossa, deixa eu sair disso, porque aí já... Pronto. São posturas. Então, eu também não gosto de lavar louça, não. Aí, ontem eu cheguei, estava lá, moço, não vai hoje, lá vai de manhã, lá vai de noite, de manhã, nem voltei. Mas não
também. São estratégias. Tá? Então nós temos que observar por onde é que nós estamos faltando as nossas vidas. Tá? O que nós estamos chamando de automatismo? O que nós estamos chamando de automatismo? Aí vamos sair dessa história para eles avaliar mesmo que o Laís trouxe, que é a segunda-feira. O que é a segunda-feira para ele? Eu entendi a segunda-feira dele com automatismo. Mesmo história? Mesmo modo, isso é preto, né? É normal. Então, isso aqui, tá? Então, segunda-feira equivale a esses componentes. Eu poderia chamar isso de desculpismo. Toda segunda-feira mesmo? Você poderia fazer uma correlação com o versículo 14? Não, só um minuto. Não sai fora, não. Não, mas é isso. Tá, só um minuto. Daqui a pouco. Só para a gente ficar aqui. Mesmo nos conceitos, tá certo? Poderíamos levantar uma série de outros conceitos que se aplicariam na segunda-feira. Tá? E aí ficariam retidos nesse padrão aqui. De lei de retorno. É uma lei rígida, fechada. Tá? Totalmente fechada. Essa é a forma como nós estamos conseguindo trabalhar o comulete da lei. O comulete. Da lei. Comulete. Eu leio desse jeito, automatismo, existe, normal. Aí eu leio como desculpismo, tá? Que na verdade eu poderia desdobrar Roma. Eu vou pegar pesado, tá? Preguiça. Eu sou carinho. Carinho é flexível. Tá bom pegar pesado? Então eu não está pensando automático. Então é para adaptar. Só um minutinho, né? Eu poderia trabalhar aqui a sequência do veneno. Então eu poderia trabalhar aqui comigo e me levaria no entendimento de que é preguiça. Aí eu poderia virar para você, vou voltar lá. Não gosto de lavar louça, tá certo? Não gosto de lavar louça. Então qual poderia ser uma estratégia? Te incomoda muito a louça suja? Não, com o disco. Com o disco. Te incomoda muito a louça suja? Tá. Então, o que eu gosto de fazer? Vamos fazer um combinado, então. Eu faço uma coisa que eu gosto mais, de repente, eu vou lavar o carro. Vou sair de lavar o carro. Geralmente eu gosto de lavar o carro. Então, antigamente era assim, mas eu gostava de lavar o carro. Então, eu vou lavar o carro, que lavar o carro para mim mais tranquilo, e eu vou levar o carro a lavar. Vou levar o carro a lavar e você lava a louça. Aí você vem para a reunião, 10 minutos, você lava o carro na frente. Então, estratégia, porque a flexibilidade envolveria essa possibilidade de ver ângulos que possam transformar a vida numa relação mais suave. Tá? A questão seria mais ou menos essa, tá certo? E porque você vai continuar a tempo depois, porque é do seu perfil. Você vai continuar, então não vai ser reunião. Daqui a pouco vai ser uma outra coisa. Não, foi ótimo. Foi ótimo. E eu estou me apoiando nele exatamente porque ele retrata como nós lidamos com as coisas. Alguns sabem que ficar ali, e é um engano, você entendeu? Porque quando a gente estiver fazendo para ficar livre, aí quando chegar lá, fica lotado de novo. Entendeu? A flexibilidade talvez eu lavar uma louça de uma forma diferente. Pois é, mas por isso que eu estou falando que a minha forma também não é bacana, porque eu ainda estou fazendo para ficar livre da louça. E enquanto estiver fazendo para ficar livre da louça, eu vou chegar e vou encontrar a tia Chica. E vai te incomodar. Pode pensar que lavar a louça pode ser uma meditação. Então, aí já seria uma estratégia canista, tá?
Aí já teria uma estratégia para isso. Porque a vida vai fazendo isso, repetindo, tá? Repetindo as experiências até que eu consiga ver de forma diferente. Aí, tá, quando eu estiver nessa, eu vou falar de vou lavar, tão calor, né? Água tão fininha, né? Deixa eu lavar essa louça aqui, que ajuda até, aí eu posso encontrar estratégias. Eu posso falar, uma coisa eu estou mexendo com a água, eu sinto que eu descarrego tanta coisa que eu não preciso, lavando a louça, eu me livro de muitas coisas também, outras estratégias. Mas aí eu não estou fazendo simplesmente para ficar livre. Eu já estou assimilando, algum ganho a partir dessa experiência. Porque as experiências existem única e exclusivamente para promover aprendizado. Só para promover aprendizado. E o aprendizado passa talvez por 500 encarnações para poder aprender que lavar a louça podia ter algum ganho, podia ter algum benefício. E pode ser até que nessas 500 eu tivesse de ir lá no rio, buscar água para poder levar para casa e lavar a louça na bacia, tá certo? Até encontrar um movimento, você não tem nem que fazer a tina vermelha para tocar. Ou então só por debaixo ali, que nem precisa mais, com água quentinha que já tira a gordura toda ali, não tem nem tanto esforço, tá? Ou então chegar no movimento que eu só tenho que limpar e preparar e colocar na máquina. Então nós temos esse processo continuado. Mas o lavar a louça continua sendo lavar a louça. Tá? Independente da forma como eu lavei nessas inúmeras encarnações. Eu ainda posso continuar achando que é uma carga colocar a louça na lava-louça. Tá? E o desafio é entender que eu não preciso ficar nesse padrão mental. Porque o padrão mental é que é a fixação no estreito da história. Tá? Isso não é disciplina. Quando nós temos aquele desafio proposto pela espiritualidade, repetido por Emmanuel, repetido por irmão X, e muitos vão falar de irmão X, ele Emmanuel, tá? Mas todos falam que é verdade. Essa frase clássica, a disciplina antecede a espontaneidade. O que isso significa? Até entender que escovar os dentes é importante na prevenção de uma série de problemas, eu precisei trabalhar a conquista do automatismo, desse hábito. Foi importante adquirir o hábito. Então a disciplina fala aqui dessa necessidade de nós incorporarmos valores novos. Antes nós não escovávamos os dentes. Antes nós não escovávamos os dentes. Não tínhamos esse hábito de higiene. Mas com o tempo nós estamos adquirindo. Hoje já é uma necessidade que nós fazemos assim. Sem problema. Tem quanto tempo que nós passamos a usar fio dental? O fio dental não tem tanto tempo Mas nós estamos vendo como que vai aprimorando, né? Nós vamos qualificando, introduzindo componentes novos, numa prática que é a higiene bucal. Tá? Aí nós vamos perceber, não, mas se eu ficar, se eu tiver um processo de mastigação, isso também auxilia, massageia gengiva. Aí nós vamos incorporar outros dados no nosso comportamento que tem a ver com a nossa higiene bucal. Tá certo? Esse é o processo de transformação que nós saímos da rigidez. Aí alguém diz assim, não sei que bobagem é que vocês ficam aí do bailando, passando de pouco de dente, vendo quantas pedras tem, que é macio, que é aquilo, qual água é boa, uma que, tem que escovar língua também, né? Então nós vamos, não sei porque isso, antigamente o povo não chamava disso, aqueles dentes maravilhosos, né? Não tem isso? Já ouviram isso? Gente fala isso, que pegava os dentes, aliava os dentes, era confuso. E com cinza, não é? Aliado com fumo e com cinza, e os dentes eram perfeitos. Aí quer dizer, então a pessoa fica fixada, isso é ficar na segunda-feira, tá?
Isso é não caminhar. Isso é não caminhar um tempo. E tem essa questão de falar muito, porque assim, o único errar também significa caminhar com vários eu fiz uma direção de falar, mesmo aula extraordinária, qualquer tipo de professora, sempre a mesma, né? Você, por exemplo, agora uma professora não fala, eu não sei. Então, camarada, ele responde o seguinte, que o outro povo, ele teria que, se tivesse só um cara de uma coisa branca, né? Que teria que pôr ou um aqui, ou na na praia, ou um cinto no corpo, porque senão se você passar assim da coisa branca, o gaúcho certo. Então, colocando coisa nova dentro da saia azul da coisa branca, uma ensina, um broca, uma flor, depois já despertava a atenção do aluno para que o professor estava didático, né? Então, no caso nosso, que é o da rotina da segunda-feira, nós estávamos em prova de isso, né? Eu pessoalmente faço diferente, né? Às vezes uma rua, né? Alguém na outra, sabe? Um lado, agora eu faço o outro primeiro, mas sempre lá. Não, é da ordem. E eu acredito que deve ser isso, eu faço diferente, não vou dar. Uma pessoa não dá para quebrar a minha rotina, porque a minha rotina, né? A minha rotina, eu tenho um sal, eu não posso tomar pílula, né? Eu tenho que falar dente, eu tenho que fazer dental, né? Mas eu não faço tudo legal, né? Então, a rotina para mim, você vai dizer as mesmas coisas que você vai à rotina, mas é diferente. Mas eu não agora o novo desafio está para além do simplesmente fazer diferente. Porque nós somos tão capciosos que a gente diz o seguinte, hoje eu vou pegar um exemplo, porque nós falamos tanto do alcoolismo, então nós podemos falar o seguinte, hoje eu vou tomar o vinho num copo. Amanhã eu vou tomar um copo, o vinho, numa taça. Quem sabe no caso? Estou fazendo diferente. Mas, dentro da nossa capacidade, nós somos terríveis. Aí a essencialidade permanece a mesma. Esse trabalho de começar o movimento por fora é um começo. Mas nós não podemos perder de vista que o nosso projeto é mudar por dentro, tá? É aquela história que nós já falamos de arrumar bagunça. Quando a gente começa a organizar a bagunça por fora, é bom sinal. E vai ter o armário para criar espaço. Ótimo. Já é um começo. Mas não necessariamente isso é, vamos falar, seguido de uma conquista real no campo interno. Então tem que querer, tem que saber e querer, mas tem que ousar. E essa ousadia passa pelos padrões internos. Porque senão nós vamos ficar presos naquilo que é a nossa realidade. O antigo ditado, tal pai, tal filho. Lembra disso? O que se faz? Isso cria uma justificativa para a escolha do indivíduo, que se revela muitas vezes afortunado ou alguém que foi totalmente prejudicado em função dos vícios. Então é o bem-sucedido que repetiu as virtudes, quer dizer, se de peixe, peixinho é isso? Então nós temos uma condição que já retrata
nasceu assim e vai a partir da referência sequenciada no mesmo caminho. É uma generalização que confirma e explica as ações dos pais e dos filhos para o bem ou para o mal. Então nós temos aqui um desafio, que é a generalização. A segunda-feira é quando nós generalizamos. A generalização tem sido o componente fixador. Isso nos fixa a retaguarda, tá bom? Nós ficamos fixados na generalização. Ao pai do filho, filho fez, peixinho é, então vamos ver o que tem por aí. No entanto, nós observamos nuances, já retratando diferenças. Vocês já observaram hoje famílias bem-sucedidas cujos filhos não tiveram erro? Vocês já observaram isso? Isso não era comum. Mas hoje isso já tem acontecido com maior frequência. E, no entanto, pessoas egressas de experiências de famílias que não tinham tantos recursos, hoje vivendo experiências de maior projeção. Por quê? Qual é o momento que nós estamos vivendo? É apenas ajuda, tá? Né? Ajuda sem dúvida. Quem tem pedigrí, sabe que tem as portas abertas. Isso é legal. Né? Seria ridículo negar isso. Mas no entanto nós observamos que muitas vezes a estimativa não corresponde. O ver não consegue ter o brilhantismo daquele que foi a origem. Tá? Esse brilhantismo real. Nós estamos lembrando aqui o pedigrí, não. Tá? O pedigrí real existe uma formação brilhante, mas como não deu certo? Surpreende ao contrário. Como não deu certo? Como não alcançou determinadas posições? Porque o esperado realmente deu oportunidade. Quem poderia viver. Então nós estamos vivendo um momento diferente, onde o peso e o esforço têm demonstrado uma possibilidade de vivência em outras frentes, em outros patamares. O que não significa a negação daqueles que fazem outra trajetória, tá? Diga. Eu queria falar sobre a segunda-feira. Sim. Uma vez eu fiquei sabendo, alguém disse, eu não sei como é que foi, só certo. E a segunda-feira é horrível, tão ruim, mas como toda coisa ruim tem alguma vantagem. É o que está mais longe da outra. Não esquece do versículo 14. Talvez eu não saiba repetir. Essa é uma das coisas que eu repetir. Medida do microfone, você vai ver a graça. É sobre a segunda-feira. Eu fiquei sabendo, eu não sei como é que eu fiquei sabendo, mas que a segunda-feira é o dia tão ruim, segunda-feira qualquer, né? É um dia tão ruim, que ele tem uma vantagem. É o dia que está mais longe da outra segunda-feira. Então, gente, aí, sempre existe um consolo. Nós podemos, na busca, né, de alternativas, encontrar algum consolo para o nosso desafio. Mas nós temos de ver segunda-feira como o início, né, da possibilidade do novo, como uma reencarnação. O que eu vou encontrar? O que eu vou encontrar nessa segunda-feira? No comentário que o Hamed faz sobre essa fábula, ele nos diz o seguinte: que a criança seria a segunda-feira. Aqui não tem segunda-feira, não, tá? Mas a criança seria a segunda-feira para nós. E nesse momento da criança, ela teria a chance para trabalhar a implantação de valores novos, de percepções novas. Não é isso que a espiritualidade nos diz quando nós reencarnamos? O período da infância abaixo. O período da infância seria esse momento quando nós recebemos uma sementeira de valores novos. Nós recebemos uma série de
padrões repassados, mas que é diferente daquilo que nós viemos, porque nós somos capazes. Nós estamos tocados no reino dos mortos aqui. Uma série de experiências milenares que estruturaram a consciência do hábito. Nós somos a construção do tempo. Não há como negar. E chegamos numa nova reencarnação com todo esse acervo de possibilidades. Mas como criança, nós poderíamos trabalhar já a construção do novo. Mas desde que, vejam bem, como que nós deveríamos lidar com a nossa criança interna? Qual seria o nosso desafio para com ela? A criança precisa de afeto real, não de cobrança, de um sentimento intenso, consistente, suave, tranquilo, sem arrebatamentos exagerados e momentâneos, mas sim frequentes e duradouros. Incentivo, sorriso, olhar, pais que deem a esses filhos um componente que necessitam. Crianças que nunca são elogiadas, elas vivenciam uma certa dose de frustração, desapontamento, decepção, inibição e, em geral, são elementos que têm uma autoestima comprometida. Então vamos falar, quem que é o pai da nossa criança? Quem que é o pai da nossa criança? Nós mesmos. Então como nós vamos lidar com os nossos desafios? Lidar com essas crianças, com esses componentes que possam permitir o amadurecimento dessa criança. Colocar limite nessa criança, mas ao mesmo tempo valorizar os componentes positivos que ela traz. Porque não nos foi orientado que era necessário fazer os meninos, tá? Fazer os meninos é cuidarmos dessa criança que existe em nós. Olhar para essa espontaneidade, para essa ousadia da criança, porque a história do cachimbo, né, que veio da boca torta, do automatismo, só do nosso cérebro, do transigente que não quer perder, e que já está tão fechado que não quer abrir espaço no novo. Aquele transigente que você poderia dizer, que vem a criança e vem com um novo componente de vida. No meu trabalho tem um bilhetinho que eu deixo lá ensinando, e é interessante a gente observar esse nosso lógico de madeira, porque dá espaço à criatividade. E é incrível como cada criança brinca diferente com ele. É incrível você observar isso. Eles observam como alguns criam uma cidade, outros criam uma fazenda, outros criam edificações interessantíssimas. Gente, não tem arquiteto, tem jeito, pelo grau de criatividade. Isso é ter um olhar para a nossa criança, como a nossa criança sugere. E nós teríamos de nos dar chance de viver o que ela nos propõe. Por quê? O erro, tá? O erro. O que diz aqui sobre o erro? Erro. Almejamos o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento. Não a perfeição precipitada. Nunca devemos abrir mão do nosso direito de errar. Aqui nós não estamos defendendo o errar como um padrão de vida. Tanto assim que o nosso grande desafio qual que é? Sermos originais no nosso erro. Tá? A originalidade no erro. Tá? Isso é? Acertar não. Acertar fica difícil. Então sermos originais no nosso erro. Porque se nós estamos errando do mesmo jeito, nós estamos no automatismo. Essa originalidade no erro que pega. Então aqui fique disso. Nunca devemos abrir mão do nosso direito de errar, porque então perderemos a disposição de aprender coisas novas e de fazer nossa vida progredir. O único ser humano que jamais comete erros é aquele que nada faz. Quem nunca errou?
Errar não é uma tragédia. Quando erramos, não desviamos as estrelas de sua boca. É uma faceta da condição humana. O delito não é o erro. O erro é insistir nele, é que nós chamamos de originalidade. E não aprender, tá? Nós chamamos de originalidade isso. O erro é insistir nele e não mudar de atitude. Então eu já vi que daquele jeito não vai dar certo. Eu vi que não está bacana. E no entanto eu continuo repetindo do mesmo jeito. Todo mundo está sendo prejudicado naquele contexto. Não está bom. E eu estou aí, insistindo no mesmo erro. Mas aí que está o nosso desafio. Quando nós estamos aqui estudando evolução, desde uma proposta de evolução consciente, será que nós vamos precisar aturar o tempo todo? Em todos os anos? Tá certo? Será que não está na hora de a gente falar o seguinte, será que não podia ser de outra forma? O que vai ser vai. Mas quando? Quantas vidas serão gastas? Tá? Quantas reencarnações serão gastas? Das 500 para lavar a louça? Até quando? Aí eu vou sair de uma posição que seria o equivalente a sair de tigre, sair de capela e de para um planeta primitivo para poder voltar a lavar a louça lá, Deus sabe, com água barrenta? Tá certo? Então, buscando aqui o versículo 6, trabalhando que você vai nos trazendo, então quem derramar o sangue do homem pelo homem é ficar nesse automatismo, nessa repetição. Mas Deus fez o homem conforme a sua imagem, é nós sairmos de todos esses padrões aí rotineiros, né, do automatismo, e buscar essa imagem de semelhança, mas trabalhando dinamismo em ações, mesmo como você falou, que possa ser aquele erro, não nos trazendo futuramente um acerto. Então seria mais ou menos isso dentro de todo o seu falar. Eu estou buscando trabalhar esse versículo dos dois lados, no aspecto automatismo, o homem derramando o sangue pelo homem, e pelo homem o seu sangue será derramado. Tá, aí vem, por quê? Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, conforme a sua imagem, é nós sairmos desse padrão aí e trabalharmos essa imagem, né? Dentro dos componentes positivos, que não há como ficar só na segunda-feira, porque querendo ou não, eu tenho que vivenciar a terça, quarta, quinta e a sexta, e partir para essa imagem, que é a perfeição. Você está assim, entre aspas, nossa. Tá, aí, concordo, eu vou te dar depois, a gente vai falar sobre isso. Pegando assim, essa programação da Beth, nós acabamos tendo que retomar o versículo 5. E no versículo 5 tem toda uma dinâmica. E certamente requererei o vosso sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então aqui nós temos, dentro daquilo que foi comentado na semana passada, aquela história da vida. Retirar a vida que está no dinamismo, criar obstáculos à expressão de vida em qualquer de suas expressões, por mais primitiva que seja, seria um componente antievolutivo. Vamos chamar assim. Todo componente antievolutivo é da lei que será requererei. Vai ser retirado, requererei. Tá? Vai ser retomado, porque a lei é a lei divina sendo aplicada na dinâmica ampla da vida. Isso não tem jeito de nós escaparmos disso. Tem erro, porque até o último sentido, tá? Nesse sentido, até o último sentido. Mas o nosso desafio tem sido, muitas vezes, ligado à questão do assassinato, porque nós ainda estamos lá atrás no caminho. Então nós observamos a dinâmica fora, Caim que matou Abel. Então aqui nós retomamos o mesmo pensamento da ação de Caim, eliminando o que há de positivo. Aqui o que há de positivo não é o homem novo? Então aqui o grande desafio do Abel aqui
um homem, tá? O que eu vou usar, eu estou aproximando toda a ideia que exatamente. Tudo que pode ser diferente, novo, que está além, que eu não estou familiarizado, tá? Ou até mesmo aquilo que é antigo, mas que eu não quero que se expresse. Isso foi o que nós trabalhamos na semana passada do gás, né? Que, na verdade, não queria assumir a sua realidade. Queria parecer ser uma outra coisa. Se nós não assumirmos o nosso leão, então, o que nós conversamos, da nossa agressividade, como que eu vou transformar essa agressividade em afetividade, em criações, em informações positivas? Não dá para poder negar, não é desumano, né? Trabalhando, uma maquiagem, uma máscara. Não sou leão, não sou agressivo, não, sou sim, sou competitivo, sou lindo, faço. Se não fosse, não ia ter força para correr atrás, quero sim. Então essa honestidade que eu consigo mesmo. Isso, essa honestidade consigo é até uma grande ousadia, tá? Porque a gente fica fugindo de quem que eu sou mesmo, tá? Não queremos olhar para a nossa realidade. Então, como aqui foi colocado, que ele é lei de todos os aspectos que criam obstáculo ao fluxo de vida. Tudo que cria obstáculo é requerido, porque vai ser lei. Não tem jeito não. Matou, gente. Matou não é coisa do homem. Matar não é coisa do homem, é não matará. Da mesma forma, não resistais ao mal. A proposta do planeta é essa, não resistais ao mal. Isso que nós estamos chamando de erro, tá? E da mesma forma, não resistais ao mal, significa assim, recalcitrar contra os aguilhões, não é a mesma coisa? Eu sei da mesma situação, repetindo, batendo, dando mundo em tom de fato. Isso só machuca, não promove aquilo que nós queremos. Dá mundo na ponte de fato, machuca? Todo mundo sabe? E continua dando. Isso que é evolução pela dor. Isso que é evolução pela dor que nós estamos falando no canal de unidade. Não que a dor não seja componente educativo. O problema não está na dor. O problema é a gente continuar dando mundo em ponte de fato. Tá certo? É o nosso posicionamento. Isso é matar o homem, é tirar o sangue do homem, tá? Tirar a força vital do homem. Tá bom? Então, Gilson, agora. É do versículo 14, tá? Versículo 14, nesse mesmo? Nesse mesmo. Adiantando um pouquinho, porque quando fala de terra, fala de a terra dos corações, né? Então estou me incluindo no versículo, incluindo a nós. E aí será que quando eu trouxe a nuvem sobre a terra, então essa nuvem é a segunda-feira, é a rotina, são as dificuldades, não é isso? Pode ser isso? As nuvens. Aparecerá o arco nas nuvens. O arco são os componentes teóricos e práticos para a gente resolver a problemática. Eu não estou sabendo fazer a leitura do arco, mas, por exemplo, tem o teórico, tem a doutrina espírita, é um componente teórico do arco que me ajuda. Eu talvez não estou conseguindo colocar em prática essa questão. Tem uma ligação? Dá para ajudar aí? No mínimo é um aspecto, né? É um aspecto que nós imaginávamos trabalhar mais para frente. Então, o que é o arco? Finalizamos o que diz o arco. O arco foi apresentado para nós como o quê? Assim. Como aliança? Sinal. Como um sinal. Pessoalmente, eu projetei o arco como sendo a nossa necessidade de elementos materiais, tá? Que nos relembrem a vinculação com o divino, tá? São isso. São ritos, mas muito mais que os ritos. Os ritos que funcionam como uma lembrança da aliança. O rito acontece para isso, nos lembrar. Por que nós ainda somos presos à necessidade, às vezes, de acender uma vela? É um rito? É um rito, né? É um sinal, não é? É lá. Essa vela que acesa me lembra da minha ligação com o divino.
Ajuda a focalizar. Então, aqui nós temos, no arco, algo material da natureza, abrangente, divino. Nós temos um arco-íris é muito lindo, né? Um arco-íris com as 7 cores, fala de uma gradação evolucional, fala de muitas coisas, mas acima de tudo, fala de um outro componente. Antes do dilúvio sinalizava o quê? As nuvens do céu. Olha só a mudança. O dilúvio não tem a parte da água que veio do céu e que subiu. Então, na hora que formou a nuvem no céu, o que aconteceu? Não é agora que o bicho vai queimar, não é? Foi isso? Agora, a proposta dessa nova aliança, aqui, desse conceito, do meu combinado, fica tranquilo. Não vem mais dilúvio. Vai conduzir a sua vida de uma forma serena. O arco simboliza muito mais. Confia. Não vou destruir mais a terra. Não vou destruir mais nada do que foi vivido. Não é mais por aí. E para você ter certeza disso, depois que a nuvem e a chuva passar, o arco vai aparecer. Você lembrar que agora é outra época. É outro tempo, não é mais segunda-feira. Agora já é terça. Você está achando que é segunda, mas não é segunda. Já é terça. Já mudou. Depois, por isso. E por isso que eu estou falando, já não é segunda, é terça. Já mudou de dia. É isso que aconteceu. Já é uma nova humanidade. E ainda fala o seguinte, que é para todas as gerações, olha só. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Trabalhar na confiança. O sinal é a significativa. Uma confiança e uma fé numa condição diferente. E vejam bem, arco-íris só aparece depois da água? Só aparece com água. Precisa da água Só depois da água. Então o mesmo elemento de destruição é aqui que é a história. O mesmo elemento que foi o elemento de destruição, de saneamento, é um elemento poderoso aí do sinal da vida nova. Sem luz não tem jeito. Sem luz não tem jeito. E olha só, no comentário feito pelo Hamed aqui dessa parábola, o que eles falam? As águas de um rio vão para o oceano, para o grande ouro. E é para isso que ela está em andamento. Isso é o que importa, a água em andamento. Os detritos são entraves característicos do caminho. Então segunda-feira faz parte do caminho. Segunda-feira faz parte do caminho, colocando no que foi a nossa linguagem de hoje. Se a água combate os pedregulhos, as grandes pedras, árvores submersas, terrenos indefíveis, ela se consumiria desnecessariamente e, por consequência, retardaria sua chegada ao mar. Então, o importante é que, apesar das nossas dificuldades, com a preguiça de segunda-feira, vamos viver um tiquinho da terça, um tiquinho da quarta, um tiquinho da quinta e vamos. Porque a proposta é a seguinte, olha só. Assim como o curso natural do rio tem como desígnio levar suas águas para a imensidade do oceano, nós igualmente temos um ministério a cumprir. Se ficarmos inflexíveis, resistindo e nos envolvendo com cada um dos pequenos contratempos do cotidiano, isso só vai redundar em impedimentos para cumprirmos a tarefa evolutiva de nossa existência. Então imaginemos que nós vamos lá, tá?
água ou comida. Então nós estamos no fluxo. Aí chegou aqui, segunda-feira, tá? É o nome do executado. Chegou aqui, chegou segunda-feira. Qual que é a proposta da análise? Desgastar na segunda-feira no impacto, resistir à segunda-feira ou contornar a segunda-feira? Superei isso? Eu superei a segunda-feira? Não necessariamente, mas eu não paralisei a segunda-feira. O importante é não paralisar. Então, esse aspecto da minha personalidade, esse aspecto ainda não está trabalhado, mas muitos outros têm sido conduzidos. Aí eu chego aqui, nossa, sábado, dia do Senhor, fechado. Não consigo vivenciar o dia do Senhor, porque eu sou ateu. Não entendendo? Não consigo, não incorporei isso. Mas, eu dou conta de passar aqui, da mesma forma, não fico aprisionado ou gastando, desgastando, combatendo, com confronto, com dificuldade, e vou seguir na vida como? Vou seguir na vida entendendo que existe uma ética, porque eu acredito na cidadania. Tá bom? Passou. E foi. Agora, quem que vai chegar no oceano mais rápido? Nosso objetivo, o oceano seria apenas comunhão com o Pai, tá? Temos uma imagem. Nosso destino enquanto água. Chegar ao Pai. Mas se eu faço esse movimento, ó, negócio de eternidade. Deus, o que vem ser Deus, aquele velho cajado, civilização, tá? Porque a gente está preso a uma série de imagens do passado. Mas não, eu acredito na ética, eu acredito no respeito humano, e vai falando, tá? Isso não é Deus da natureza? É uma visão diferente, tá? De ordem. E aí, quer dizer, vai levando, mesmo, mas está mesmo dos obstáculos. Mas tudo o que acontece conosco? A cada pequeno obstáculo, a gente paralisa. A cada pequeno obstáculo, a gente paralisa. E vejam bem, os antigos sábios perceberam que no fato do bem viver, o que impera é a flexibilidade, tal como faz a água, o melhor modelo de fluxo da natureza. Durante as estações do ano, o que percebemos é seu movimento contínuo em todas as suas manifestações. Movimento contínuo. Nós não podemos paralisar. Ou para trás, né? Ou para trás. Mas nós ficamos agarrados para trás, né? No modelo, né? No modelo. Às vezes, o que aconteceu com o Alfredo lá? É Alfredo? Não, Pedro, não. É do Alfredo mesmo. Do Alfredo, como é que chamou o outro que estava preso lá? O que traiu ele? Ele estava preso no passado dele. Não lembro o nome, não, mas aquele triângulo, né? Da Irmã e tal, né? Ele estava preso no estava preso no acontecido, ele estava olhando para trás ainda. O tempo já tinha passado, o povo já estava noutra, tão diferente, e ele estava danado ainda, visualizando os mesmos padrões. Isso é obstáculo que o indivíduo se impõe. Nosso desafio em abrir mão do passado é grande demais. Eu acho que tem muito a ver também com a imagem, essa imagem de Deus, essa imagem que nós temos. Exatamente. Ela pode ser a nossa vigília. Exatamente. Por isso que estava lá. Por isso que nós estamos, às vezes, com as imagens de Deus ainda, ou com a pirata, com o gravado, né? Muitos de nós, e quem sabe, até mesmo essa pessoa que abriu mão da visão do patriarca, abriu mão dessa forma, partindo do extremo, não existe.
porque não deu conta de evoluir no conceito. Também o Deus que pune aquele que rígido também. Rígido, tá? A rigidez está no indivíduo, né? A rigidez está no indivíduo. E nós precisamos falar com o indivíduo. E por isso que está lá no livro espírita. A lei do perdão é Deus quem a aplica, e não os homens. O final aqui é super bacana, mas vou deixar para ler no final aqui para vocês. É bem bonita a proposta do comentário do Ramiro. Diga, Ramiro. Não sei se você diz porque uma vez eu quando ele diz assim, a terra vai dar uma coisa, vai dar uma água, e a gente veio para ver o primeiro ato que está com a dor. Quando a Eva, pelo olhar, deu fruto e a serpente, intelectiva, ela se toma pela sugestão da serpente, aí nós entramos nessa história do caminho, tudo isso vai para o nosso inconsciente, o chão do casal. Tá? Aí nós vamos, no segundo momento, onde Deus faz outro toque externo. Todas as suas experiências são anteriores, né? E aí nós usamos esse momento da arca, onde Noé no mar não tem outro do ali. E aí ele tem junto as mãos no fundo para que haja um nó. E quando nós acaba todo esse grupo que nós chegamos à Terra, então ele nos dá, né, um novo momento. Que momento é esse? Nós saímos então do ensinamento externo para o momento da consciência, onde nós vamos pegar só que nós sabemos, nós estudamos, que nós somos nossos. Que eu traduziria no nosso inconsciente. Agora eu preciso pegar você só para você acrescentar uma outra coisa. Então você começa hoje com o formativo. Como é que eu trabalho isso quando eu estou no meu trabalho? Então, como eu trabalho isso com outros, quando nós estamos falando isso a pessoa que nos escreve assim, você já viveu assim, você saiu na segunda-feira por isso, né? Então eu traduzo isso, o grande cuidado que nós temos é que, como olha, né, na hora que eu estou numa referência, a referência que nos destaca é o primeiro que a gente conseguir fazer a aliança com Deus. Então a confiança em Deus, mesmo que a gente esteja perdido nesse mar, sem referência, nós já começamos a transformar alguma coisa. Então o foco. Então nós destacamos o foco. E enquanto no mar, eu estou falando, enquanto no mar, nós não temos como operar na hora que nós voltamos, quem tem o rio? O rio é que a gente consegue ver uma margem da outra, mas nós não conseguimos ainda atravessar. Então, são muitas coisas. Precisamos ainda restringir mais, localizar mais. E aí vem o foco, onde nós podemos, tamanho da beleza, ter um cachorro bravo atrás, pula para outra margem, até do outro lado tem uma grávida. E você termina, engraçado, você fala assim, o oceano é Deus, o contato com, você viu o nosso? É a minha origem, né? E eu estou falando, é só de uma estratégia que eu criei para nós, no momento que estamos naquele mar que angústia sem saída, como que nós temos que ir nos trabalhando até chegar no nosso corpo numa coisa que não é regimenta da nossa possibilidade, quando nós deparamos, nós conseguimos nessa função com Deus. Aí a vida continua, esse tamanho do oceano, no livro corpo eterno. Aqui que deu para tirar, então nós vamos pegar o que ela trouxe, já falando do final, que é a proposta da interpretação feita pelo Ramiro. Ele nos diz que indivíduos intransigentes são como investigadores que se apegam apenas a uma pequena parcela de um todo como resultado final sobre uma questão que estão tentando decifrar, tá certo? Estão tentando decifrar uma coisa e recebe só uma porção pequenininha, só limita a uma taxa estreita. São pessoas intransigentes.
E quando surgem outras evidências, eles alteram essas evidências para que elas não sejam validadas, porque não querem mudar, tá certo? Na verdade, não querem mudar. Em contrapartida, as pessoas que são flexíveis, essas sim, elas formulam estimativas de importância. Então, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo. Então, será que já está na hora? Não existe aqui um recurso, a não ser lançar uma pomba. Seriam estimativas que eu lanço mão para poder avaliar com o meu contexto real. Isso dentro de um valor relativo, mas que promove resultados práticos, efetivos. Então essas pessoas, elas reconsideram, não está na hora, recolheu na mão, guardou dentro da arca, mandou de novo, e o corpo ficou indo, tentou, vocês lembram da história, como é que foi? Então essas possibilidades de revisar apontamentos, fala da nossa flexibilidade. Quando nós reavaliamos a nossa vida, quando nós retomamos, eu preciso disso, está bom de juntar, eu estou fazendo exercício de flexibilidade. Sim. Só que a conclusão é essa. Às vezes, quando o vento da renovação começa a uivar, não temos certeza de que as transformações serão para melhor. Nós não temos a certeza que a transformação será para melhor. Quem não viveu uma mudança, não se fale, gente familiarizada. Quantos de nós, eu mesmo disse, eu morava numa casa, mudei comportamento, foi uma angústia profunda na época. Porque fala, gente, mas todo mundo falando que é tudo de boa morar em casa, vou morar em apartamento, será que foi ótimo? Foi ótimo. Mas eu tinha esse medo. Será que era para melhor? Tudo era complicado. Mudar as linhas de escola. Será que a empregada vai comigo? Porque o ônibus vai ficar mais difícil? Tudo. Prático. E aí o que acontece? Na época o que aconteceu? A escolinha era melhor do que a antiga. Dava para ir a pé do mesmo jeito. A empregada, o ônibus ficou mais longe, mas ela era mais velha, precisava fazer caminhada e era no preguiçosa. Então, o que aconteceu? Ela passou a fazer a caminhada e ficou mais disposta e ficou melhor. Deixou dela melhor. Continuou comigo. E tudo que a casa tinha de dificuldade, o meu papai não tinha. Estou contando isso para vocês verem que foi um curso na época, que era esse aqui. Será que é melhor? Todo mundo fala que não é melhor. Você está louca de fazer isso. Todo mundo fala isso. Mas foi um ousadia. Mas apesar disso, devemos nos entregar. Aí fica a história que a Maria Helena trouxe. Devemos nos entregar. Mesmo quando não sabemos aonde as mudanças irão nos levar. Mesmo não sabendo aonde tudo que aconteceu eu não podia imaginar. Eu só imaginava perda. Pois é, mas eu só imaginava perda. Porque eu não sabia. Mas estou falando. Porque isso é nosso, a nossa natureza no dia a dia. Eu só imaginava perda. Só imaginava perda. E quando não é assim, né? Fecha uma porta, abre outra, né? Surgem outros componentes. Só sintoniza mais isso, tá? E aqui, olha o que é a proposta que é o final, que tem a ver com você, Maria. A providência celestial tem um plano só para nós. O plano é individual, gente. O plano é individual. E as ventanias nos conduzirão aonde precisamos ir. Então, experiências intransferíveis não adianta fugir. Vai ter que lavar a luz. Os nossos irmãos evangélicos têm essa promessa de Deus para cada um. Mas de outro jeito. Já ouviu, gente?
Não. Os nossos irmãos evangélicos têm esse disco, o projeto de Deus para você, vem para descobrir. Isso mesmo, é isso. É o propósito da vida, né? Nós mudamos as palavras, mas a ideia é a mesma. Existe um propósito, é particular, é único e intransferível. Então nós temos que avaliar por que foi que eu falei, não, gente, como que eu caí numa gelada dessa? Não tem isso? Que ele fala assim, como que você caiu numa gelada dessa? Não é? Aí você fala assim, mas não era gelada. É isso aqui, ó. Os ventos, a ventania nos conduzirão aonde precisamos ir. Chegou no final da reunião. Em certas ocasiões é necessário retirar os remos da água. Olha só. Retirar os remos da água. É isso que é o bonito da história. E confiar na embarcação divina. Isso que eu falei que era bonito da história. Retirar os remos da água, vamos recolher. Só entregue, Senhor. Ele já fez a vossa vontade. Né? Ele dizia aquela ideia que Jesus dormiu no barco. Então está entregue, Senhor, né? Olha, agora não é mais comigo, não. Eu achei até que podia, mas está na hora de recolher. Vamos repetir. Em certas ocasiões é necessário retirar os remos da água e confiar na embarcação divina. Senhor, me conduza, né? Está nas suas mãos. Seja feita a nossa vontade. O senhor Honório explicava que ele fala uma frente assim, né? Para o Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, mas a minha tem preferência. Esse versículo, ela pede para a gente ler aqui fragmentos, não sei se eu falo, fragmentos de obras de Leon Denis. A doxífica, pode-se também dizer, resulta da desproporção entre a nossa fraqueza corporal e a totalidade das forças que nos cercam. Forças colossais e fecundas, que são outras tantas manifestações da vida universal. Apenas podemos assimilar ínfima parte delas, mas, atuando sobre nós, elas trabalham por aumentar, por alargar incessantemente a esfera de nossa atividade e a gama de nossas tentações. Sua ação sobre o corpo orgânico repercute na forma fluídica, contribui para enriquecê-la, dilatá-la, torná-la mais impressionável, numa palavra, apta para novos aperfeiçoamentos. Então nós estamos nesse movimento, aptos para novos aperfeiçoamentos. O mal não pode vir porque ele está no trabalho, está longe. E me deixou aqui uma sugestão, não como prece, mas como uma reflexão para mim. Não sei quem me passou isso para ele. Tudo que eu preciso saber, aprendi na Arca de Noé. Tá? Não perca a estudar. Lembre-se de que estamos todos no mesmo barco. Planeje para o futuro. Não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, alguém pode lhe pedir para fazer algo realmente grande. Não dê ouvido aos críticos. Apenas continue a fazer o trabalho que precisa ser feito. Construa seu futuro em terreno alto. Por segurança, viaje em paz. A velocidade nem sempre é uma vantagem. Os caramujos estavam a bordo como os leopardos. Quando estiver estressado, flutua por um tempo. Lembre-se, a arca foi construída por amadores.
o Titanic ou profissionais. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Deus te abençoe ricamente. Então, esse último item aqui é a proposta da nossa reunião de hoje, tá? Nós agora estamos num outro movimento que é dessa percepção. Não importa a tempestade, pois quando você está com Deus, há sempre um arco-íris te esperando. Depois da tempestade, vem a bonança. Então nós podemos nos apoiar nesses dias de esperança, porque nós, aprisionados ao passado, ou só olhando para baixo, dentro de um pessimismo muito grande, nós deixamos de ver a proposta do futuro e o plano de Deus para cada um. Às vezes parece algo assim, insustentável, não é isso que parece? Ou exatamente. Não queremos ou os outros todos atrás. Onde nós estamos agarrados, que às vezes nós estamos agarrados tão lá atrás, né, gente? Às vezes nós estamos agarrados muito lá atrás. E a vida está movimentando, porque o automatismo é de algo muito pesado, né? E é algo muito pouco atrativo. É o mínimo mesmo que aprisiona. Então, o nosso desafio finalmente é mudança. E o vento vem com essa proposta de mudança, onde só conseguirá mudar aquele que se comportar como o caminho, dentro do padrão de flexibilidade. Então, quer dizer, se alguém fala assim, não, você vai encarar isso, será que você vai dar conta? Nós não escutamos isso? Mas como? Você vai aceitar esse trabalho? Você vai aceitar esse desafio? Porque olha para nós é o seguinte, ó, vai ficar um caminho aí como caminho? Eu não tenho força suficiente para encaminhar um trabalho nessa hora. Mas será que a proposta é de força? Ou será que a proposta não é essa, de flexibilização? Tá? Então ficou aí a proposta do dia para nós refletirmos durante o domingo, a segunda, tá? Até o sábado que vem, se Deus quiser.